Ele chegou no restaurante 5 estrelas com roupas simples de trabalho, ainda com poeira nos sapatos, e antes mesmo de sentar, o gerente apontou para a porta. Pessoas como você não pertencem a este lugar, disse alto, enquanto os outros clientes riam e tiravam fotos. O segurança já vinha arrastá-lo para fora quando algo no bolso dele chamou atenção. O que viram naquele momento fez o silêncio cair sobre o salão, e quando descobriram quem ele realmente era, já era tarde demais. Gabriel Costa Ferreira empurrou a porta giratória do Le Prestige às 19h47 daquela quinta-feira de setembro. Ele tinha 54 anos. Cabelos grisalhos cortados curtos, rosto marcado por rugas profundas que vinham mais da dor que do tempo, e mãos grandes, calejadas, com manchas escuras de graxa de motor sob as unhas. O macacão azul marinho que vestia tinha remendos nos joelhos, um feito por ele mesmo com retalho de um macacão ainda mais velho, o outro por Dona Alzira, a costureira da pensão onde morava havia 2 anos. As botas de trabalho, couro sintético rachado na lateral esquerda, deixavam rastros quase imperceptíveis de poeira e óleo no piso de mármore travertino italiano que brilhava sob os lustres de cristal bacará. Ele carregava uma mochila de lona verde militar desbotada, a alça esquerda presa com fita isolante preta. Dentro dela, uma marmita vazia que usara no almoço, uma garrafa térmica amassada, um exemplar surrado de cortiço que relia pela 5ª vez. E uma carteira de couro marrom gasta tão antiga que o couro havia desenvolvido uma pátina dourada nas bordas. Essa carteira ele tocava constantemente, um hábito nervoso que poucos notavam. Seus dedos procuravam o couro suave sempre que a ansiedade subia, sempre que a memória batia forte demais. Gabriel parou a 3 metros da recepção de mogno escuro, observando o ambiente como quem revê uma fotografia antiga. Sabia onde estava cada coluna, cada viga, cada detalhe estrutural daquele prédio de 1924. Conhecia as paredes como quem conhece o corpo de um amante, intimamente, visceralmente. Mas ninguém ali poderia imaginar isso olhando para ele. Leonardo Távora notou Gabriel antes mesmo que ele alcançasse o balcão de recepção. O gerente tinha 38 anos, cabelo engomado para trás com gel importado, terno Armani azul marinho de R$ 8.500, gravata Hermès de seda pura, abotoaduras de ouro branco. Seu nariz se franziu instintivamente como se detectasse um odor desagradável. Embora Gabriel tivesse tomado banho, havia menos de 1 hora na pensão, esfregando as mãos com sabão de coco 3 vezes para remover a graxa mais teimosa. Leonardo caminhou rapidamente. Seus sapatos Ferragamo de 3.200 rolais, produzindo cliques precisos no mármore. Ele levantou a mão direita, palma aberta, gesto universal de pare imediatamente. Senhor. A voz era alta o suficiente para que as 8 mesas ocupadas no salão principal pudessem ouvir. O senhor se perdeu? Gabriel parou, mantendo a postura ereta, algo que aprendera ainda jovem, quando sua mãe repetia. Coluna reta, Gabriel, mesmo quando o mundo quiser te curvar. Ele olhou Leonardo nos olhos, sem agressividade, sem submissão. Boa noite, tenho reserva para as 20 horas, nome Ferreira. Leonardo soltou uma risada curta, nasal. Reserva? Ele olhou Gabriel de cima a baixo, sem nem tentar disfarçar o desprezo. Este estabelecimento tem um código de vestimenta muito rigoroso. Fez uma pausa teatral. Pessoas como o senhor não pertencem a este lugar. Na mesa 6, um casal de empresários na faixa dos 40 começou a sussurrar. A mulher, usando o vestido Chanel preto de 12.000 reais, pegou o celular. Na mesa 3, 2 jovens executivos com ternos Hugo Boss riram abertamente. Um deles já estava filmando. Gabriel sentiu o calor subir pelo pescoço. Sua voz saiu calma, baixa. Eu liguei ontem. Confirmaram a reserva. Ferreira. Mesa para 1. Leonardo estalou os dedos sem tirar os olhos de Gabriel. Um gesto que faria com um garçom negligente. Marina, verifica a lista de reservas para hoje. Marina Cardoso apareceu rapidamente da recepção.
Ela tinha 29 anos, cabelos castanhos presos em coque baixo. Usava tailleur cinza discreto, muito mais simples que o estilo do resto da equipe. Seus olhos, castanho claros, mostravam desconforto imediato com a situação. Ela pegou o tablet da recepção, deslizou o dedo pela tela. Senhor Leonardo, há sim uma reserva em nome de Ferreira. Mesa 17, 20 horas. Confirmada ontem, às 16h32. Leonardo bufou, virando-se para ela com irritação. Obviamente foi um erro do sistema, ou uma brincadeira. Virou-se novamente para Gabriel. Olhe para o senhor. Ele fez um gesto largo com a mão, apontando Gabriel da cabeça aos pés, como se apresentasse evidência em tribunal. Este restaurante serve executivos, empresários, pessoas de prestígio, gente que aprecia haute cuisine, que entende de vinhos franceses, que sabe a diferença entre um Chateau Margaux e um Chateau Lafite. Sua voz foi subindo. Não serve operários que vêm direto da oficina suja. Querendo o quê exatamente? Tirar foto? Contar para os amigos? As risadas ficaram mais altas. O jovem executivo da mesa 3 comentou algo sobre influencer de macacão que arrancou gargalhadas de seu acompanhante. Gabriel tocou a carteira no bolso interno do macacão. Respirou fundo. Quando falou, sua voz tinha uma textura diferente. Calma, mas com algo embaixo. Algo sólido como fundação de concreto. Eu conheço bem o histórico deste prédio. Ele olhou ao redor. Para o teto com afrescos restaurados, para as janelas em arco com vitrais Art Nouveau. Já foi muitas coisas antes de virar restaurante de luxo. Teve escritório de advocacia no segundo andar. Teve loja de pianos importados no térreo. Teve até bordel clandestino nos anos 40. Um sorriso pequeno, triste. As paredes têm memória. Eu conheço essas memórias. Leonardo cruzou os braços. Ah, é? Foi pedreiro da Reforma? Ele olhou para trás, para a mesa 3. Ouviram isso? Ele acha que por ter carregado tijolo aqui pode jantar no Le Prestige. A mesa 3 explodiu em risos. Outros clientes começaram a prestar atenção. Celulares foram levantados. Gabriel viu pelo menos 5 pessoas filmando agora. Não fui pedreiro. Gabriel manteve o tom uniforme. Mas trabalhei aqui sim, trabalhei muito. Que lindo, emocionante. Leonardo fez gestos dramáticos. E agora quer sua recompensa? Um jantarzinho grátis? Não quero nada grátis, só preciso de uma mesa discreta. Não vou incomodar ninguém. Leonardo já estava acenando. Bruno! Bruno! Venha aqui! Bruno Almeida surgiu da entrada lateral. 35 anos, 1,95 m. 112 quilos de músculos sob o terno preto de segurança. Ex-lutador de MMA, agora trabalhava como chefe de segurança do Le Prestige havia 8 meses. E se aproximou com expressão neutra, profissional. Senhor Leonardo, acompanhe este senhor até a saída, por favor. Foi quando a porta da cozinha se abriu e Marcelo Távora entrou no salão. Marcelo tinha 42 anos, 4 a mais que seu irmão Leonardo. Enquanto Leonardo gerenciava o salão, Marcelo era o chefe proprietário, o gênio criativo, o nome nos artigos da Veja e da Folha. Ele usava jaleco branco imaculado de linho italiano, calça xadrez de chefe, sapatos profissionais Birkenstock. Seu rosto tinha a mesma estrutura óssea de Leonardo. Maxilar forte, nariz reto, mas estava avermelhado de calor da cozinha. Ele trazia nas mãos um pano de prato que usava para limpar suor da testa. O que está acontecendo aqui? Tem clientes reclamando do barulho. Leonardo se virou, aliviado com o reforço. Marcelo, este sujeito insiste em entrar no restaurante, apontou para Gabriel. Diz que tem reserva, mas olhe para ele. Claramente não tem condições financeiras nem vestimenta adequada. Marcelo olhou Gabriel. Seus olhos, verde acinzentados, analíticos, fizeram a mesma varredura que Leonardo havia feito. Macacão puído, botas velhas, mãos de trabalhador braçal. Mas diferente de Leonardo, Marcelo não demonstrou desprezo imediato. Havia algo mais.
uma rigidez, uma tensão. Senhor, é um estabelecimento de alto padrão. Marcelo falou devagar, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Temos dress code. Não estamos sendo preconceituosos. Estamos mantendo um padrão. Eu entendo padrões, disse Gabriel suavemente. Trabalho com padrões todos os dias. Torque de parafusos, pressão de óleo, tolerâncias milimétricas. Marcelo suspirou impaciente. Ele olhou ao redor do salão. Todos os clientes observando, esperando. Ele tinha uma reputação a manter. Não podia parecer fraco, permissivo. O Le Prestige era exclusivo. Era isso que os clientes pagavam: exclusividade, separação da ralé. Foi quando Marcelo tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pegou um copo de água gelada da bandeja que um garçom carregava passando. Caminhou até Gabriel e jogou a água no peito dele. O líquido gelado atingiu Gabriel em cheio, molhando o macacão, escorrendo pelo tecido azul marinho, pingando no chão de mármore. O salão ficou em silêncio por meio segundo, aquele silêncio tenso antes da explosão. E então explodiram. Risos, aplausos. Alguém gritou: "Bravo!" A mesa 3 estava batendo palmas ritmicamente. A mulher do vestido Chanel filmava tudo, sorrindo. Talvez isso refresque suas ilusões de grandeza, disse Marcelo alto, para que todos ouvissem. Gabriel fechou os olhos. A água estava fria contra sua pele, contra o tecido fino do macacão, que não oferecia isolamento nenhum. Ele sentiu cada gota escorrendo, ouviu cada risada, cada comentário. Tocou a carteira molhada no bolso. A mesma carteira que Beatriz lhe dera no primeiro aniversário de casamento, 30 anos atrás, dizendo para guardar seus sonhos. A carteira tinha sobrevivido a tudo. Ao câncer dela, à falência dele, à perda de tudo. E foi nesse momento, com água escorrendo pelo rosto, que Gabriel tomou uma decisão. Ele abriu lentamente o zíper interno do macacão. Retirou a carteira de couro. Com movimentos deliberados, abriu. Retirou um documento plastificado. Outro. Mais um. Colocou os 3 sobre a mesa de recepção, formando fileira ordenada. Marina se aproximou primeiro. Seus olhos castanho claro se arregalaram. Ela levou a mão à boca. Meu Deus! Marcelo franziu a testa impaciente. O que foi, Marina? Ela apontou para os documentos, mão tremendo. É a escritura do prédio, registrada em cartório. O salão começou a silenciar. Primeiro a mesa 3, depois a 6. Logo todos estavam em silêncio absoluto. Só o som dos lustres de cristal tinindo suavemente com a vibração do ar-condicionado. Marcelo pegou o primeiro documento. Seus olhos se moveram rapidamente pela página. Seu rosto começou a perder cor. Ele pegou o segundo documento, depois o terceiro. Isso não pode estar certo. Gabriel finalmente falou, voz ainda baixa, mas agora com algo mais. Uma autoridade quieta que vinha de muito fundo. Meu nome completo é Gabriel Costa Ferreira. Sou engenheiro civil formado pela Poli-USP, turma de 1995. Trabalhei 22 anos na FCC, Figueiredo e Costa Construtores. Fui engenheiro-chefe do projeto de restauração deste prédio entre 2005 e 2007. Ele apontou para o teto. Cada viga metálica que vocês veem, eu calculei a carga. Cada coluna de sustentação, eu supervisionei o reforço. Os vitrais Arte Nouveau que demoram o hálito de seus clientes, eu localizei os artesãos em Milão que podiam restaurá-los mantendo as técnicas originais de 1924. Sua voz estava ficando mais firme. Em 2008, a FCC faliu. Como parte do acordo de dívidas, recebi 40% deste imóvel. 40%. Isso significa, Sr. Marcelo Távora, que tecnicamente sou seu sócio majoritário silencioso. Vocês possuem os outros 60, divididos entre seus investidores. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir a respiração das pessoas. Marcelo estava segurando os papéis como se fossem cobras venenosas. Seu rosto tinha ido do vermelho ao branco pálido. Você
Você é o F da empresa proprietária. Ferreira Holdings, sim. Preferi manter distância, deixar vocês administrarem. Não queria interferir. Só queria... Sua voz falhou ligeiramente. Jantar em paz uma vez por ano, no aniversário de morte da minha esposa. Marina cobriu o rosto com as mãos. Leonardo tinha recuado 3 passos, olhos arregalados como pires. Bruno, o segurança, estava congelado, uma mão ainda estendida na direção de Gabriel, como se tivesse esquecido de abaixá-la. Gabriel continuou, e agora havia emoção em sua voz. Não raiva, mas dor profunda, cansada. Minha esposa, Beatriz, morreu de câncer há 3 anos. Gastei cada centavo que tinha no tratamento. Experimental, não coberto pelo plano. Vendi minha casa, meu carro, minhas economias, tudo. Ele tocou a carteira molhada. Quando ela morreu, eu tinha $1.847 na conta e uma dívida de R$340 mil. O único ativo que me restou foi essa participação no prédio, mas estava amarrada em processos jurídicos da falência. Levou 2 anos para desamarrar. Durante esses 2 anos, trabalhei como mecânico em oficinas, morei em pensão de $600 por mês. Olhou para o macacão molhado. Este macacão que vocês ridicularizaram é do trabalho, mecânica de caminhões. Ganho $2.200 por mês. Ainda moro na pensão, ainda pago dívidas, mas consegui resolver os processos e agora, tecnicamente, possuo 40% deste lugar. Marcelo estava tremendo. Por quê? Por que você nunca disse nada? Por que não apareceu nos documentos? Porque eu estava quebrado. Gabriel sorriu, mas era um sorriso triste, destroçado, física, emocional, financeiramente quebrado. E porque pensei que talvez vocês criassem algo bonito aqui, algo que Beatriz gostaria. Ele olhou ao redor do salão. Beatriz sempre quis abrir um restaurante. Dizia que comida tinha poder de unir pessoas, de criar memórias, de transformar noites ordinárias em voz embargada. Quando soube que vocês iam transformar o prédio em restaurante 5 estrelas, pensei, Bea ia adorar isso. Limpou os olhos. Então deixei vocês tocarem. Fiquei nas sombras. Vinha jantar aqui uma vez por ano, sempre em setembro, no aniversário de morte dela. Só queria sentir perto dela. Só isso. O silêncio era absoluto. Foi quando a mulher da mesa 6, aquela do vestido Chanel de R$12 mil, se levantou. Caminhou até Gabriel. Tinha lágrimas nos olhos. Eu ri. Ela estava soluçando. Meu Deus, o que nós fizemos? Um dos executivos da mesa 3 tinha a cabeça entre as mãos. O outro estava chorando abertamente. Marcelo largou os documentos na mesa como se queimassem suas mãos. Ele olhou para Gabriel, depois para a água no chão, depois para suas próprias mãos. As mãos que jogaram água, que humilharam, que destruíram. Marcelo não conseguia formar palavras. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Isso muda alguma coisa? Gabriel perguntou suavemente. Se eu fosse só um mecânico, só um trabalhador comum, isso justificaria? Marcelo abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Gabriel pegou os documentos. Colocou de volta na carteira. Olhou ao redor do salão uma última vez. Vou falar com meu advogado amanhã. Talvez seja a hora de eu assumir participação ativa neste negócio. Ou talvez seja a hora de vender minha parte e deixar vocês... Ele olhou diretamente para Marcelo. Ainda não decidi. Virou-se para sair. Espera. Era Marina. Ela estava chorando, mas tinha determinação no rosto. Por favor, espera. A gente pode consertar isso. Gabriel parou, mas não virou. Algumas coisas não se consertam, Marina. Algumas coisas só quebram. E então ele saiu, deixando um rastro de água do macacão molhado no mármore travertino que ele mesmo havia escolhido, supervisionado a instalação, garantido que ficasse perfeito. O salão permaneceu em silêncio por 5 minutos inteiros após sua partida. Então, uma por uma, as pessoas começaram a levantar, pegar seus casacos, cancelar pedidos, sair.
Ninguém queria mais estar ali. E Marcelo Távora, chefe proprietário do Le Prestige, estrela da gastronomia brasileira, ficou sozinho no meio do salão vazio, olhando para as gotículas de água no chão e percebendo tarde demais que havia destruído algo que nunca poderia recompor. Nas semanas seguintes, 3 coisas aconteceram simultaneamente. Primeiro, os vídeos. O jovem executivo da mesa 3 tinha postado no Instagram a humilhação de Gabriel. O vídeo tinha 40 segundos. Mostrava Leonardo bloqueando Gabriel, mostrava Marcelo jogando água, mostrava as risadas, os aplausos. Em 24 horas tinha 3,2 milhões de visualizações. Em 48 horas, jornalistas descobriram a história completa. Engenheiro dono de restaurante é humilhado por gerentes que não sabiam quem ele era. Folha de São Paulo. Le Prestige, quando o prestígio é só máscara para preconceito. O Globo. Mecânico engenheiro expõe elitismo tóxico em restaurante paulistano. BBC Brasil. Segundo, as consequências. Le Prestige perdeu 70% das reservas em uma semana. Influencers cancelaram parcerias. Empresários cancelaram eventos corporativos. A classificação no TripAdvisor despencou de 4,9 para 2,1 estrelas. Comentários se multiplicavam. Nunca mais ponho os pés nesse lugar classista. Humilhar trabalhador é o novo low da elite brasileira. Quero ver se eles jogam água no Bill Gates quando ele aparece de moletom. Leonardo foi demitido no 3º dia. Marcelo, como sócio proprietário, não podia ser demitido, mas estava recebendo ameaças de morte. Precisou contratar segurança particular. Terceiro, Gabriel sumiu completamente. A pensão onde morava confirmou que ele havia deixado o quarto, pagando 2 meses de aluguel adiantados. A oficina mecânica informou que ele pediu demissão. Seu telefone estava desligado. Ninguém sabia onde estava. Marcelo tentou encontrá-lo desesperadamente. Contratou investigador particular. Nada. E então, em uma quinta-feira chuvosa de outubro, 3 semanas após o incidente, Gabriel reapareceu. Não na pensão, não na oficina. No escritório de advocacia de Dr. Henrique Sampaio, especialista em direito empresarial, localizado, ironicamente, no 2º andar do próprio prédio do Le Prestige. Doutor Henrique tinha 67 anos, cabelos brancos perfeitamente penteados, óculos de armação dourada, terno Oxford cinza chumbo. Ele estava sentado atrás de mesa de jacarandá quando Gabriel entrou. Senhor Ferreira. Doutor Henrique se levantou, estendeu a mão. Obrigado por vir. Gabriel apertou a mão. Estava usando as mesmas roupas simples. Calça jeans, camisa xadrez de flanela vermelha e preta, jaqueta de couro sintético surrada. Mas havia algo diferente nele. Os ombros estavam mais retos, olhar mais focado. Doutor Henrique, recebi seu telefonema. Sente-se, por favor. Henrique gesticulou para a cadeira de couro Capitonet. Café? Água, obrigado. Henrique serviu água em copo de cristal, deslizou pela mesa. Gabriel bebeu metade de um gole. Vou direto ao ponto, Sr. Ferreira. Represento os outros sócios do Le Prestige. Especificamente, o grupo de investidores que possui os 45% não pertencentes a você, nem aos irmãos Távora. Eles me pediram para fazer contato. Gabriel não respondeu, apenas esperou. O restaurante está em crise profunda. As reservas caíram 73%. 3 fornecedores de luxo cancelaram contratos. Estamos projetando prejuízo de 890 mil hires no próximo trimestre. Eu vi as notícias, disse Gabriel, voz neutra. Os investidores querem comprar sua participação. Henrique abriu pasta de couro, retirou o documento impresso. Estão oferecendo 4,2 milhões. Valor de mercado atual, sem ágio nem deságio. Pagamento à vista, transferência bancária sem condições. Gabriel olhou o documento sem tocá-lo. Isso limparia todas as suas dívidas, Sr. Ferreira. Sobraria mais de 3,8 milhões líquidos. Você poderia comprar casa, carro, recomeçar. E os irmãos Távora? Henrique ajeitou os óculos.
Marcelo quer ficar. Está disposto a fazer mudanças radicais. Leonardo já foi demitido, como você sabe. Mas Marcelo insiste que pode salvar o restaurante. Ele pode? Honestamente? Henrique suspirou. Não sei. A marca está manchada. A reputação destruída. Mesmo com reformas, vai levar anos para recuperar a confiança pública. Gabriel ficou em silêncio por longo momento, olhando pela janela para a rua movimentada lá embaixo. Pessoas andando, vivendo suas vidas, carregando seus próprios pesos. E se eu não vender? Henrique piscou. Desculpe. E se eu não vender minha participação? E se eu assumir papel ativo no restaurante? Senhor Ferreira, com todo respeito, o senhor é mecânico. Administrar restaurante 5 estrelas requer expertise em... Sou engenheiro. Gabriel cortou, voz firme, mas não agressiva. Mecânica é o que faço para sobreviver. Engenharia é o que sou. E administrar projetos complexos com múltiplas variáveis é exatamente o que engenheiros fazem. Henrique fechou a pasta lentamente. Mas, mais importante, continuou Gabriel, eu sei o que Beatriz gostaria que eu fizesse, sua esposa falecida. Sim. Gabriel tocou a carteira no bolso. Beatriz acreditava em segundas chances. Acreditava que as pessoas podiam mudar, que erros podiam ensinar. Olhou diretamente para Henrique. Vender seria a opção fácil. Fugir é sempre mais fácil. Mas fácil não constrói nada. Henrique se recostou na cadeira, estudando Gabriel com o olhar analítico de quem passou 40 anos avaliando pessoas. O que o senhor propõe? Proposta simples. Assumo como sócio ativo. Marcelo continua como chefe, mas implementamos mudanças estruturais profundas. Que tipo de mudanças? Gabriel puxou o caderno pequeno do bolso da jaqueta, daqueles de capa dura preta, com elástico, que cabem no bolso. Abriu em página marcada. Primeira mudança. Às terças-feiras, o restaurante fecha para clientes pagantes. Henrique franziu a testa. Fecha? Perde uma noite inteira de receita? Não fecha, reprograma. Gabriel virou o caderno para que Henrique pudesse ver as anotações à mão, caligrafia apertada, mas legível. Às terças-feiras, o Le Prestige serve jantares gratuitos para trabalhadores de baixa renda, faxineiros, pedreiros, mecânicos, porteiros, pessoas que nunca poderiam pagar 380 reais por prato. Henrique começou a objetar, mas Gabriel continuou. Mesma qualidade, mesmo serviço impecável, mesma comida de primeira linha, mas de graça. Senhor Ferreira, isso custaria... Sei exatamente quanto custaria. 43 mil reais por mês, 506 mil reais por ano, reduzindo o lucro em aproximadamente 14%. Gabriel falou com precisão de engenheiro, mas aumentaria valor social em proporção incalculável. Valor social não paga fornecedores. Não. Gabriel sorriu ligeiramente. Mas reputação restaurada paga. Mídia positiva paga. A boca paga. Quando as pessoas descobrirem que o Le Prestige, depois de escândalo de humilhação de trabalhador, agora serve trabalhadores gratuitamente toda semana. Isso é história de redenção. Isso é manchete. Isso traz clientes de volta. Henrique tamborilou os dedos na mesa. É arriscado. Engenharia é calcular riscos e construir mesmo assim. Gabriel fechou o caderno. Segunda mudança, criamos programa de capacitação profissional. Curso básico de gastronomia para jovens de comunidades carentes. Marcelo ensina técnicas fundamentais. 3 meses intensivos. Certificado reconhecido. Isso requereria infraestrutura, professores, material. Usamos a cozinha nas manhãs quando está ociosa. Marcelo e equipe atual ensinam. Material é custo marginal. Aproveitamos ingredientes que sobram. Investimento inicial, 80 mil reais. ROI é multiplicador social, não financeiro direto. Henrique estava fazendo anotações agora. Terceira mudança, Gabriel continuou. Contratamos funcionários com histórias de superação. Ex-detentos ressocializados. Pessoas em recuperação,
Mãe solo. Damos segundas chances não só no discurso, mas na prática. Isso pode afugentar clientela elite. Clientela elite verdadeira não liga para o passado dos garçons. Elite verdadeira valoriza a qualidade de serviço, não pedigree de quem serve. Gabriel se inclinou para a frente. E se perdermos os clientes que ligam mais para a aparência dos funcionários que para a qualidade da comida, bem, talvez sejam exatamente os clientes que não queremos. Silêncio denso caiu sobre o escritório. Lá fora, a chuva começou a bater nas janelas, gotículas escorrendo pelo vidro como lágrimas. Henrique finalmente falou. O senhor está propondo transformar restaurante 5 estrelas em projeto social. Estou propondo. Gabriel corrigiu suavemente. Transformar em restaurante 5 estrelas com propósito social. Ainda teremos clientes pagantes. Ainda cobraremos 308 por prato. Ainda manteremos padrão Michelin de qualidade, mas adicionaremos dimensão que falta: humanidade. Henrique tirou os óculos, limpou as lentes com lenço de seda. Sem os óculos, seus olhos pareciam mais velhos, mais cansados. Senhor Ferreira, posso lhe fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que fazer isso? Por que não simplesmente vender, pegar o dinheiro, reconstruir sua vida longe daqui? Por que submeter-se a esse trabalho árduo, essa exposição pública, esse risco? Gabriel olhou pela janela. A chuva estava mais forte agora, lavando as ruas, limpando a cidade. Há 3 anos, quando Beatriz estava morrendo, ela me fez prometer algo. Sua voz ficou mais baixa. Ela disse: Gabriel, quando eu partir, não deixe a amargura te consumir, não deixe a dor te endurecer. Use o que você sabe construir para construir algo bom, algo que alimente pessoas não só com comida, mas com dignidade. Ele olhou de volta para Henrique. Trabalhei com ela em tantas coisas, doutor Henrique. Não consegui salvá-la. Não consegui dar a ela os últimos anos que prometemos viajar juntos. Não consegui nem manter nossa casa para ela morrer em lugar familiar. Voz embargada. Mas posso cumprir essa promessa. Posso construir algo que ela ficaria orgulhosa. Henrique colocou os óculos de volta. Quando falou, sua voz tinha uma qualidade diferente. Mais suave, mais humana. Vou ser honesto, Sr. Ferreira. Seu plano é louco, financeiramente arriscado, pode falhar espetacularmente. Pausa. Mas também pode funcionar. E se funcionar, será algo extraordinário. Ele estendeu a mão. Conte com meu escritório, sem cobrar honorários. Pro bono. Gabriel apertou a mão surpreso. Por quê? Henrique sorriu. Não o sorriso profissional de advogado, mas algo genuíno. Porque tenho 67 anos. 40 desses anos construindo fortunas para a gente rica ficar mais rica. E olhando para você agora, percebo que nunca construí nada que realmente importasse. Nunca usei meu conhecimento jurídico para algo que alimentasse almas além de contas bancárias. Ele pegou o documento de venda, rasgou ao meio. Então, considere isso minha segunda chance também. 3 dias depois, Gabriel entrou pela porta principal do Le Prestige pela segunda vez. Mas desta vez era diferente. Ele usava calça social preta, camisa branca de colarinho simples, sapatos de couro, nada extravagante, mas limpo, apresentável. Carregava pasta de couro marrom contendo os documentos que o Dr. Henrique havia preparado. O restaurante estava vazio. Ainda eram 15h30, antes do serviço de jantar. Mas a equipe toda estava lá, reunida no salão principal. 23 pessoas, chefes, sous-chefes, garçons, sommelier, recepcionistas, auxiliares de cozinha. E no centro, Marcelo Távora. Marcelo havia emagrecido, tinha olheiras fundas, mãos tremiam ligeiramente. Quando viu Gabriel entrar, seu rosto se desfez. Senhor Ferreira. Marcelo se aproximou rapidamente, mas parou a 3 metros, como se não tivesse permissão de chegar mais perto. Eu não sei nem por onde começar. Gabriel não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor, para as mesmas mesas onde clientes tinham filmado sua humilhação,
para o mesmo chão de mármore onde a água do copo havia escorrido, para os mesmos lustres que testemunharam tudo. Pode começar escutando, Gabriel disse finalmente. Marcelo acenou, mudo. Gabriel colocou a pasta sobre a mesa mais próxima, abriu, retirou cópia do contrato de sócios atualizado. A partir de hoje, sou sócio ativo com 40% de participação. Isso me dá direito a voto em todas as decisões estruturais. Vocês? Ele olhou para os outros sócios presentes. 3 homens de meia idade, em ternos caros, claramente desconfortáveis, mantêm seus 45% combinados. Marcelo mantém seus 15%. Os 3 sócios assentiram. Um deles, homem calvo de uns 50 anos, falou: Senhor Ferreira, queremos que saiba que lamentamos profundamente. Gabriel levantou a mão. Não preciso de desculpas. Preciso de comprometimento com mudanças. Virou-se para a equipe reunida. Vou ser muito claro sobre algo. O que aconteceu aqui foi errado. Profundamente errado. Não só comigo, mas como símbolo de como este estabelecimento via certas categorias de pessoas. Alguns funcionários baixaram os olhos. Outros continuaram olhando, alguns com lágrimas. Mas, Gabriel continuou, também acredito em segundas chances. Acredito que erros, por mais graves, podem ser catalisadores para transformação genuína. Não transformação de fachada, não campanha de relações públicas. Transformação real, profunda, estrutural. Ele puxou cadeira, sentou, gesto simples que convidava outros a fazer o mesmo. Gradualmente, a equipe se sentou. Vou propor mudanças. Algumas vocês vão adorar, outras vão resistir, mas todas têm um propósito: transformar este lugar em algo que não apenas serve comida excelente, mas que serve humanidade excelente. Marina, a recepcionista que havia confirmado a reserva dele naquela noite fatídica, levantou a mão timidamente. Pode falar, Marina. Senhor Ferreira, eu só quero dizer que naquela noite eu quis intervir mais. Quis dizer algo quando o senhor Marcelo, quando ele... Ela começou a chorar. Mas tive medo de perder meu emprego. E agora vivo com essa culpa todo dia. Gabriel olhou para ela por longo momento. Depois levantou, caminhou até onde ela estava sentada, ajoelhou para ficar no nível dos olhos dela. Marina, você foi a única pessoa naquele salão que demonstrou desconforto com a situação. Vi nos seus olhos. Tendo medo de perder emprego. Eu perdi tudo, lembra? Então não carregue culpa pelo que não fez. Carregue responsabilidade pelo que vai fazer daqui para frente. Ela acenou, limpando os olhos. Gabriel voltou para sua cadeira. Abriu o caderno de notas. Primeira mudança, projeto Terças da Dignidade. Toda terça-feira, servimos jantares gratuitos para trabalhadores de baixa renda. Mesma qualidade, mesmo atendimento. Marcelo, você comanda a cozinha? Marcelo estava parado, completamente imóvel. Quando falou, sua voz era rouca. Eu comando, com toda a minha alma, eu comando. Bom, precisaremos de voluntários da equipe. Horas extras serão pagas integralmente. Todas as 23 mãos se ergueram simultaneamente. Gabriel sorriu. Primeiro sorriso genuíno em semanas. Segunda mudança. Academia de Gastronomia Le Prestige. Curso de 3 meses para jovens de comunidades carentes. Marcelo ensina. Precisaremos de assistentes voluntários. Novamente, 23 mãos. Terceira mudança. Política de contratação inclusiva. Priorizamos candidatos com histórias de superação, ex-detentos ressocializados, pessoas em recuperação, quem tiver segunda chance merecida, mas negada pela sociedade. Um dos sous-chefes, rapaz magro de uns 25 anos chamado Rafael, levantou. Senhor Ferreira, posso dizer algo? Claro. Meu irmão saiu da prisão há 6 meses. Cumpriu pena por roubo que cometeu aos 18 quando estava viciado. Hoje está limpo, em recuperação, mas ninguém dá emprego para ele. Se esse programa existisse... Voz quebrou. Ele ainda teria esperança. Traga seu irmão para a entrevista, disse Gabriel simplesmente.
Rafael desabou de volta na cadeira, chorando. Gabriel continuou apresentando mudanças. Quarta, parcerias com ONGs locais. Quinta, doação de refeições não consumidas para abrigos em vez de descarte. Sexta, transparência salarial total. Sétima, programa de saúde mental para a equipe, terapia subsidiada, grupos de apoio. A cada mudança, a energia na sala transformava. Ombros que estavam tensos relaxavam. Rostos que mostravam culpa começavam a mostrar esperança. Quando Gabriel terminou, havia uma pergunta pendurada no ar. Marcelo foi quem a fez, voz trêmula. Por que está fazendo isso? Depois do que fizemos, por que nos dá segunda chance? Gabriel fechou o caderno. Ficou em silêncio por um momento longo o suficiente para que todos sentissem o peso da pergunta. Por quê? Ele disse finalmente. Quando Beatriz estava morrendo, tive que fazer escolhas impossíveis. Vender nosso apartamento, pegar empréstimo com agiotas, aceitar que não podíamos pagar o tratamento experimental. Ele olhou para as próprias mãos. E no final, nada que fiz a salvou. Ela morreu da mesma forma, mas aprendi algo crucial naquele processo. A maneira como lidamos com nossos piores momentos define quem realmente somos. Olhou para Marcelo. Você me humilhou no meu pior momento. Jogou água em mim quando eu estava carregando luto de 3 anos, dívidas insuperáveis, vida destroçada. Foi cruel. Foi injustificável. Marcelo fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Mas, Gabriel continuou, destruir você não traria Beatriz de volta. Destruir este lugar não honraria a memória dela. Ela era professora de escola pública. Ensinava crianças pobres. Acreditava em segundas chances até o último suspiro. Voz embargou. Então estou escolhendo construir em vez de destruir. Não por você merecer, mas porque é isso que ela teria feito. E porque talvez, transformando este lugar, eu transforme a dor dela em algo que alimenta centenas de pessoas com mais do que comida, com dignidade. O silêncio que seguiu era diferente. Não era silêncio de culpa ou vergonha, era silêncio de reverência. Marcelo se levantou, caminhou até Gabriel e, pela primeira vez em sua vida adulta privilegiada, ajoelhou. Eu vou passar o resto da minha vida, disse ele, voz quebrada, mas firme, provando que sua segunda chance não foi desperdiçada. Juro por tudo que tenho. Gabriel tocou o ombro dele. Então levanta e vamos trabalhar. 6 meses depois, numa terça-feira chuvosa de abril, o Le Prestige estava diferente. Mesa 1. Joaquim Pereira da Silva, 68 anos, pedreiro aposentado, mãos nodosas de artrite. Usava camisa social lavada tantas vezes que o azul tinha desbotado para cinza pálido, mas estava impecavelmente passada. Ao seu lado, neta de 14 anos, Júlia, vestido simples vermelho, cabelos trançados com fitas coloridas. Mesa 3. Cecília Rodrigues, 71 anos, ex-faxineira, agora com Parkinson avançado, que fazia suas mãos tremerem constantemente. Mas essa noite, essas mãos seguravam taça de vinho tinto como se fosse cristal sagrado. Porque era. Seu filho, Carlos, 42 anos, motorista de Uber, estava ao lado dela, usando o único terno que possuía, comprado em brechó 3 anos atrás, para funeral do pai. Mesa 6, família completa. Roberto, 35 anos, encanador. Esposa Sandra, 32, diarista. 3 filhos, Sofia de 9, Miguel de 6, Pedro de 3 anos. As crianças usavam roupas de domingo, olhos arregalados, olhando os lustres de cristal como se observassem estrelas. 20 mesas, 80 pessoas, todas trabalhadores ou famílias de trabalhadores, todas vestidas com o melhor que tinham. Mesmo que melhor significasse camisa remendada ou sapato com sola colada. Marcelo saiu da cozinha usando jaleco branco, mas algo era diferente. Não havia arrogância na postura. Não havia olhar de superioridade. Havia serviço, propósito.
Ele carregava pessoalmente o primeiro prato para a mesa 1. Senhor Joaquim, Dona Júlia. Marcelo colocou os pratos com cuidado reverente. Carpaccio de salmão selvagem com alcaparras e azeite trufado. Bom apetite. Joaquim olhou o prato como se fosse obra de arte. Porque era. Salmão cortado tão fino que podia ver através das lâminas rosadas. Alcaparras dispostas artisticamente. Microgreens formando constelação verde. Chefe, ele disse, voz embargada, eu trabalhei 32 anos na construção civil. Carreguei telha, misturei cimento, quebrei pedra no sol que rachava a pele. E nunca em toda a minha vida me senti tão respeitado. Marcelo ajoelhou ao lado da mesa, ficando no nível dos olhos de Joaquim. Senhor Joaquim, homens como o senhor construíram cada prédio desta cidade, inclusive este. O respeito deveria ser óbvio. Eu que demorei muito para entender. Júlia, a neta, falou timidamente. Meu avô construiu 3 escolas, 2 hospitais, um monte de casas. Então seu avô mudou milhares de vidas, disse Marcelo suavemente. Eu apenas alimento pessoas. Ele edificou o futuro. Joaquim limpou os olhos. Júlia segurou a mão do avô. Na mesa 3, Cecília tentava cortar o peixe, mas as mãos tremiam demais. Carlos tentou ajudar, mas Marina apareceu. A mesma Marina que confirmara a reserva de Gabriel naquela noite fatídica 6 meses atrás. Dona Cecília, disse Marina com voz gentil, me permite? Ela cortou o salmão em pedaços pequenos, perfeitos. Não como se ajudasse inválida, mas como se servisse realeza. Minha mãe tem Parkinson também, Marina disse baixo. Sei como é difícil, mas aqui, hoje, a senhora não precisa se preocupar com nada além de aproveitar. Cecília tinha lágrimas escorrendo. Minha filha, eu limpei banheiros em restaurantes chiques por 40 anos. Nunca imaginei que um dia seria servida assim. Carlos abraçou a mãe. Na mesa 6, as crianças estavam maravilhadas. Sofia olhava o teto com afrescos. Miguel tocava a toalha de linho como se fosse seda impossível. Pedro, de 3 anos, apenas olhava tudo com boca aberta. Bruno, o mesmo segurança que quase expulsou Gabriel, se aproximou da mesa com carrinho de sobremesas. Famílias com crianças ganham escolha especial, disse ele sorrindo. Temos petit gâteau de chocolate belga, panna cotta de baunilha Madagascar ou sorbet de frutas vermelhas. O que vocês querem? Todos os 3, gritou Miguel. Bruno riu, risada genuína, cheia. Todos os 3 será, uma colherada de cada para experimentar. Roberto, o pai, tentou protestar. Não tanto, precisa sim. Bruno cortou suavemente. Crianças merecem conhecer sabores do mundo. Todas as crianças. Ele serviu generosamente, ignorando completamente as porções recomendadas. A mesa 17, aquela mesa, a mesa de Gabriel, estava sentado o homem de uns 45 anos, João Marques, ex-detento. Passara 7 anos preso por tráfico, crime cometido aos 22, quando estava desesperado para pagar remédios da mãe doente. Saiu há 1 ano, agora trabalhava na cozinha do Le Prestige, parte do programa de contratação inclusiva de Gabriel. Ele não estava jantando sozinho. Sua mãe, Dona Rosa, 73 anos, estava ao lado. A mesma mãe cujos remédios ele tentara pagar com dinheiro do tráfico. Ela usava vestido floreado que João comprara com o primeiro salário do restaurante. Marcelo trouxe pessoalmente o prato principal deles. João, Dona Rosa, magrete de pato com redução de vinho tinto e purê de batata baroa. João olhou para o prato, depois para Marcelo. Chefe, eu trabalho na sua cozinha há 4 meses. Ajudo a preparar esses pratos, mas nunca provei. Nunca achei que... Voz quebrou. Nunca achei que merecesse. Marcelo sentou na cadeira vazia da mesa. João, você sabe o que eu fiz 6 meses atrás? João acenou. Todo mundo na equipe sabia a história. Eu humilhei o homem que acabou sendo meu sócio. Mas mais importante, humilhei ser humano. Causei dor desnecessária.
Fui cruel por puro preconceito. Pausa. E sabe o que esse homem fez? Me deu segunda chance, não porque eu merecia, mas porque ele acredita em transformação. Olhou para João. Você fez erro desesperado tentando ajudar sua mãe. Pagou 7 anos por isso, mas saiu, se manteve limpo, trabalha duro todos os dias e agora está aqui, jantando em restaurante 5 estrelas, provando comida que você mesmo ajudou a preparar. Isso não é sorte, João, é merecimento. Dona Rosa segurou a mão do filho. Meu menino sempre foi bom. Só teve momento ruim, mas sempre foi bom. Então aproveitem o jantar, disse Marcelo levantando. E João, você me ajuda na sobremesa? Quero mostrar técnica nova de caramelização. João não conseguiu responder. Apenas acenou, lágrimas escorrendo. Às 22h30, quando o último cliente havia terminado, quando as 80 pessoas já tinham saído com barrigas cheias e corações mais cheios ainda, a equipe do Le Prestige se reuniu na cozinha. Estavam exaustos. Tinham servido 80 pessoas com mesma atenção meticulosa que dariam a clientes pagantes. Mesma qualidade, mesmo cuidado, mesma dignidade. Marcelo abriu garrafa de vinho reserva especial. Serviu taças para todos. Chefes, garçons, auxiliares, recepcionistas, seguranças. 23 pessoas que trabalharam aquela terça como se fosse a noite mais importante de suas vidas. Hoje, disse Marcelo, voz cansada, mas vibrante, servimos 80 refeições. Gastamos 12.400 em ingredientes. Pagamos 3.200 euros em horas extras. Total, 15.600 euros de custo direto. Lucro financeiro, 0. Pausa. Mas vi Dona Cecília com Parkinson segurar taça de vinho como se fosse joia. Vi seu Joaquim explicar para a neta cada detalhe da arquitetura deste prédio que ele ajudou a construir. Orgulho brilhando nos olhos. Vi João provando pela primeira vez a comida que ele mesmo prepara. Vi crianças descobrindo sabores que expandem horizontes. Voz embargada. E percebi que pela primeira vez em 10 anos de carreira fiz algo que realmente importa. Não alimentei estômagos, alimentei almas. Rafael, o sous-chefe, cujo irmão ex-detento agora trabalhava como auxiliar de cozinha, levantou a taça. Ao projeto Terças da Dignidade e ao Sr. Ferreira, que nos ensinou que prestígio verdadeiro não vem de excluir, vem de incluir. Ao Sr. Ferreira! Todos ecoaram. Gabriel não estava presente naquela terça específica. Estava em São Paulo visitando Beatriz, Cemitério da Consolação, Seção 12, lápide simples de granito cinza com inscrição: Beatriz Almeida Ferreira, 1974-2022. Ensinou que comida alimenta corpo, mas amor alimenta a alma. Gabriel estava ajoelhado na grama, limpando folhas secas que acumularam durante a semana. Trazia flores frescas, sempre vivas, as favoritas dela. Oi, Bea, disse baixinho. Desculpa não vir terça passada. Estava em Brasília, fechando parceria com ONG, que vai mandar mais 30 jovens para a nossa academia de gastronomia. Pausa. Hoje foi o projeto de terças de novo. 80 pessoas. Seu Joaquim trouxe a neta. Dona Cecília veio com o filho. E João? Lembra que te contei do João, ex-detento que contratamos? Ele jantou com a mãe pela primeira vez em restaurante de verdade. Tocou a lápide fria. Marcelo continua mudando. Não é transformação de fachada, Bea. É real. Vi ele lavar pratos ontem quando o lavador de louças teve emergência familiar. Chefe proprietário de restaurante 5 estrelas, mãos na água com sabão, lavando panelas. 3 anos atrás ele jogou água em mim. Agora lava meus pratos. Sorriu. E sabe o mais incrível? O restaurante está lucrando novamente. Não tanto quanto antes, mas o suficiente. As pessoas voltaram. Não os mesmos clientes snobs do passado. Clientes melhores. Gente que valoriza não só comida excelente, mas propósito por trás. Voz embargou. Fiz o que você pediu, amor. Não deixei amargura me consumir. Não deixei dor me endurecer. Usei o que sei construir para construir algo bom.
algo que alimenta pessoas com comida e dignidade. Limpou os olhos. E sabe que descobri? Você tinha razão, como sempre. Transformação verdadeira não vem de destruir quem errou. Vem de dar ferramentas para construir certo. Ficou ali por mais uma hora, só sentado na grama, conversando baixo, contando os detalhes da semana, as pequenas vitórias, os desafios, os momentos engraçados. Quando levantou para ir embora, tocou a lápide uma última vez. Te amo, Bea, e obrigado por me ensinar que riqueza verdadeira não é conta bancária, é quantas vidas você toca. 3 anos se passaram. Abril de 2028. Le Prestige agora operava com modelo híbrido, que virou case de estudo em escolas de administração. 6 dias por semana, restaurante 5 estrelas tradicional. Uma noite por semana, jantares gratuitos. Academia de Gastronomia formara 340 jovens, 89% empregados na área. Programa de contratação inclusiva gerou 47 empregos diretos. E a cada ano, no segundo semestre, fazia um evento especial, Gala Anual Beatriz Ferreira. Leilão beneficente onde chefes famosos doavam experiências gastronômicas, empresários doavam viagens, artistas doavam obras. Toda a arrecadação ia para 3 causas: tratamento de câncer para pacientes sem recursos, programas de capacitação profissional para ex-detentos e bolsas de estudo para filhos de trabalhadores. Naquela noite de abril de 2028, o salão principal do Le Prestige estava transformado. Sem convidados, mistura intencional de empresários, trabalhadores beneficiados, funcionários, parceiros de ONGs. Gabriel estava no palco improvisado. Tinha 57 anos agora, cabelos quase completamente brancos, rugas mais profundas, mas olhos tinham luz diferente, luz de propósito encontrado. Ao lado dele, Marcelo, mais magro, mais grisalho também, mas transformado, não apenas fisicamente. Algo fundamental tinha mudado na alma. Boa noite a todos, Gabriel começou. 3 anos atrás, eu entrei por aquela porta. Apontou para a entrada. Estava molhado de água que jogaram em mim. Estava carregando 3 décadas de educação, 22 anos de carreira e 3 anos de dor esmagadora. Olhou para Marcelo. E fui humilhado, publicamente, cruelmente. Plateia estava em silêncio absoluto. Mas aquela humilhação foi catalisador. Me forçou a escolher: destruir ou construir, buscar vingança ou buscar transformação. Virou para a plateia. Escolhi construir. E olhem o que construímos. Projetor mostrou slides, fotos de jantares de terça, rostos sorrindo, famílias celebrando, formandos da academia segurando certificados, ex-detentos vestindo uniformes de trabalho com dignidade. Números: 4.380 refeições servidas gratuitamente, 340 jovens formados, 47 vidas reconstruídas através de empregos, 2,8 milhões arrecadados em 3 galas para tratamento de câncer. Marcelo pegou o microfone, mãos tremendo visivelmente. Eu nunca vou conseguir compensar completamente o que fiz, disse, voz embargada. Mas vou passar o resto da vida tentando, e vou ensinar meus filhos. Ele tocou a barriga da esposa, que assistia de uma mesa próxima, grávida de 7 meses, a nunca medirem valor humano por aparência. Gabriel abraçou Marcelo, e pela primeira vez em 3 anos, Marcelo sentiu que talvez, apenas talvez, pudesse perdoar a si mesmo. Numa quinta-feira de dezembro, véspera de Natal, Gabriel estava novamente na mesa 17. O Le Prestige faria pausa do dia 24 de dezembro até 2 de janeiro. Marcelo dera folga remunerada para toda a equipe. Mas antes do fechamento, fizeram algo especial. Um jantar de Natal para 200 pessoas. Trabalhadores do projeto de terças, famílias, amigos, funcionários do restaurante. Todos juntos. Gabriel olhava a cena. Seu Joaquim rindo com o neto de 3 anos no colo. Dona Cecília conversando animada com Marina sobre dicas de maternidade.
Rafael ensinando o filho de 8 anos a segurar garfo e faca corretamente. Dr. Henrique brindando com Dona Rosa. Bruno ajudando servir. Sorriso largo no rosto. Amanda coordenando a distribuição de presentes. Cada família recebeu cesta básica reforçada para as festas. Marcelo saiu da cozinha com o prato principal. Peru de Natal com especiarias, farofa trufada, arroz com castanhas, salpicão refinado. Ele mesmo serviu a primeira mesa. Marina fez um brinde, grávida de 8 meses, radiante. Este ano, o Le Prestige serviu 7.347 refeições gratuitas. Formou 180 jovens em gastronomia básica. Gerou 23 empregos diretos. Mas mais importante que números, criamos uma família. Aplausos. E tudo isso porque um homem escolheu dignidade sobre vingança. Escolheu transformação sobre destruição. Gabriel, ela olhou para ele, olhos cheios d'água. Obrigada por nos ensinar que verdadeiro prestígio não vem de excluir, vem de incluir. A sala inteira se levantou. 200 pessoas de pé aplaudindo. Gabriel ficou sentado, mãos sobre a mesa, lágrimas escorrendo livremente. Seu Joaquim gritou, discurso, discurso. Outros se juntaram. Discurso. Gabriel levantou devagar, limpou os olhos, respirou fundo. Há 4 anos, começou, voz rouca. Eu estava no fundo do poço. Tinha perdido minha esposa, minha saúde, minha carreira. Morava numa pensão de 600 ALAs por mês. Trabalhava de mecânico ganhando 2.200 ALAs. Eu vim a este restaurante porque queria sentir perto de Beatriz. Queria lembrar que uma vez eu fui alguém, que uma vez eu construí algo importante. Olhou para Marcelo. E fui humilhado, fui jogado água, fui filmado, fui tratado como lixo. Marcelo abaixou a cabeça. Mas aquilo me deu uma escolha. Eu podia destruir. Podia usar meu poder para arruinar vidas. Ou podia construir. Podia transformar aquela dor em algo maior. Olhou ao redor. E vocês são esse algo maior. Seu Joaquim, que agora traz outros pedreiros e ensina dignidade. Dona Cecília, que coordena as faxineiras aposentadas. Rafael, que ensina os filhos que dignidade não tem classe social. Marina, que lidera com coração. Amanda, que escolheu ser diferente do pai. Bruno, que encontrou propósito em servir. Marcelo, que teve coragem de mudar. Voz falhando. Beatriz me ensinou que riqueza verdadeira não é dinheiro. É quantas vidas você toca. Quantas pessoas você alimenta com dignidade, não só com comida. Segurou a carteira de couro. E olhando para vocês hoje, eu sei que Beatriz está orgulhosa. Porque este lugar, este Le Prestige, alimenta corpos e almas, exatamente como ela sonhou. E ergueu o copo de vinho. Feliz Natal. E obrigado por me darem motivo para acordar todos os dias. O brinde ecoou. 200 vozes. 200 vidas tocadas. E Gabriel, aos 57 anos, mecânico e engenheiro, viúvo e reconstruído, sentiu algo que não sentia há 5 anos. Paz completa.